Boa noite. Entrei aqui com 1 minuto antes, mas para a gente já ir começando a receber nossos queridos irmãos, já aguardando todos. Sejam bem-vindos, boa noite. Que bom, que alegria estar aqui hoje. Que gratidão, porque apesar de hoje não podermos estar presencialmente na nossa casa espírita, que hoje é um dia de quarta-feira, é um dia que tradicionalmente nós temos nossos encontros presenciais lá no Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, bem neste horário, para nossas palestras coletivas, nossos passes. Obrigada por confirmar aí para mim que o áudio está ok, nem perguntei, obrigada. Então, que bom que a gente está tendo essa oportunidade, que a gente tem tecnologia para nesse momento em que não podemos estar presentes fisicamente, próximos, mas podemos estar aqui, próximos em pensamento, né? Em comunhão de pensamentos. Então, muito bom poder estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer o estudo do Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem está nos visitando aqui pela primeira vez, todas as quartas às 20 horas e todos os sábados às 18 horas, nós fazemos o estudo do Evangelho. Em alguns momentos a gente tem alguma palestra, tem alguns outros assuntos, mas em geral nesse período nós estamos fazendo o estudo do Evangelho, que é muito importante, né? Nós que já praticamos o Evangelho no lar sabemos a importância para as nossas vidas, né? Para nos orientar, nos esclarecer, nos consolar, nos fortalecer, né? O ensinamento moral, os ensinamentos morais do Cristo esclarecidos pelos Espíritos, né? Então, muito bom para todos nós, muda nossas vidas, né? Então, antes de nós fazermos a prece, eu queria só dar algumas sugestões, né? Que a gente procure um local tranquilo da casa, né? Se quiser colocar o fone de ouvido, até melhor, né? Porque o som, a qualidade do som fica melhor, você se concentra, não fica se distraindo, né? Vamos dizer assim, porque esse momento de estudo ele é muito importante para todos nós, né? Afinal, a gente vai estudar os ensinamentos daquele que a gente escolheu como nosso guia, como nosso mestre. Então a gente precisa dar bastante atenção a esse momento. Também separar a água, né? Um copo com água, uma garrafinha, para que a gente possa, ao final, né? No momento das vibrações, nós vamos pedir pela fluidificação da água. Tá bom? Então é isso. Só antes de chegar lá nos avisos finais, eu quero dizer para vocês, adiantar um pouquinho, que agora em setembro, nosso Centro Espírita completará 26 anos de existência e nós estamos com uma programação bem legal, que nós vamos divulgar, né, para vocês em breve, para comemorar esses 26 anos, tá? Inclusive já fazendo nossas lives no YouTube, fiquem atentos, que nossa equipe está sendo toda treinada para que a gente possa fazer live no YouTube, tá bom? Pode avisar todo mundo que vocês conhecem. Então agora vamos para a nossa oração inicial. Vamos então, queridos, fechar nossos olhos, respirar profundamente. Vamos sentir a nossa respiração e acalmar nossos pensamentos, direcionando-os ao nosso divino amigo, Jesus. Imaginando Ele conosco, Ele está aqui conosco, está ao nosso lado, nos dando um abraço fraterno,
Vamos dizer a Ele: Senhor, estamos muito gratos porque estamos aqui reunidos para estudar os Teus ensinamentos, para aprender contigo, para que possamos buscarmos ser amanhã melhores pessoas do que fomos hoje, estarmos nessa constante transformação, nesta constante construção de um futuro melhor para cada um de nós, seguindo Teus ensinamentos. E somente a partir do estudo, da instrução, é que nós conseguimos enxergar com clareza, nos fortalecer, nos equilibrar, para poder fazer a mudança necessária, para que um dia possamos ser iguais a Ti, Senhor, perfeitos, puros, de coração. Que nesse momento nós possamos ser intuídos, possamos todos participar dessa live compartilhando nossos conhecimentos, de maneira que todos possam refletir e melhorar. Muito obrigada, Senhor, que a Tua paz reine em nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, queridos, o item hoje é só um item, mas ele é um item bem extenso. É o capítulo 7, item 11, tá? Se vocês quiserem participar, tá? Perguntando, falando alguma coisa, se eu souber eu respondo, se eu não souber eu peço ajuda aos universitários, tá? Então hoje nós vamos falar das instruções dos espíritos, do capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 11. Lacordaire. Como é que ele começa? Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Então esse é o propósito dele, né? Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. Então, gente, nesse primeiro momento, esse irmão, né, desencarnado, ele agradece por Deus ter dado essa oportunidade a ele, né, por Jesus também ter dado essa oportunidade a ele, de falar conosco, de trazer uma palavra para nós, e ele humildemente, já exercendo a humildade, ele pede ajuda, né? Quer dizer, é um irmão que vem, que foi autorizado a vir conversar conosco, a dar um esclarecimento para nós sobre esse tema da humildade, e ele já vem demonstrando a sua humildade quando ele pede ajuda, né? Pede a intuição, que ele consiga, né, esclarecer, trazer a luz para todos nós. Ele pede que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar a minha palavra compreensível, ou seja, aí já tem um ato de humildade bem aí no começo dele, né? No começo da palavra dele. E aí ele vem explicar. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Ele está afirmando, né, entre nós aqui, nesse mundo de provas e expiações, ele diz que nós nos esquecemos muito dessa virtude. Os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Então a humanidade já teve grandes exemplos de pessoas humildes, mas pouco nós seguimos esses exemplos. Será que podeis, sem humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Olha essa pergunta, e eu faço para vocês. Será que nós podemos ser caridosos sem sermos humildes?
Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa compreender o que é ser caridoso, né? E, segundo a doutrina espírita, a caridade, ela é o quê? Benevolência para com todos. Quer dizer que eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer o bem para todos. Não é só para quem faz o bem para mim, não é só para quem eu amo, não é só para quem é legal, é para todos. Veja bem, isso é um pedaço do conceito da caridade. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Veja lá. Então, eu preciso ser indulgente com as imperfeições. Aquelas pessoas que fazem as coisas que eu discordo, que me irritam, que são diferentes do meu ponto de vista. E eu preciso ser indulgente com elas. Porque, afinal, eu também sou imperfeita e também preciso da indulgência alheia para com as minhas falhas, para com os meus vícios. Mas vamos continuar. Então eu preciso ser benevolente com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Agora me diz, se eu não for uma pessoa humilde, eu posso ser boa com todas as pessoas? Porque o que é a humildade? É eu não me colocar acima de ninguém, nem abaixo. É eu me colocar lado a lado. Mas aí o meu orgulho, muitas das vezes, ele me diz, como assim eu vou aceitar uma coisa dessa? Não, peraí, tudo tem um limite, né? A gente tem muito essa coisa do nosso orgulho. Ou então, não, eu sou diferente, eu estudei muito, eu sou qualificado, né? Então, como é que eu posso ser bom com todo mundo, indulgente com as imperfeições, né? Ou seja, perdoar as ofensas, ser caridoso se eu não for humilde, né? A caridade sem a humildade, ela humilha, né? Até essa caridade material mesmo, muitas vezes se dá, sabe, humilhando. Então precisa ser humilde para ser caridoso. E ele mesmo responde, não, pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Então, enquanto pessoas humildes, tendo a humildade dentro dos nossos corações, a gente não vai fazer diferença entre nenhum de nós. Nós vamos nos ajudar mutuamente. E continua, sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes. Você se enfeita de virtudes que você não tem. É como se nós vestíssemos uma roupa para ocultar a deformidade do nosso corpo. É como se por debaixo daquela roupa tivesse uma série de coisas que eu não quisesse mostrar para ninguém. Então, sem a humildade, aquilo é só uma fachada, né? É uma virtude só na aparência. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. E aqui ele fala de Jesus, né? Jesus, o maior exemplo de humildade que a gente já teve. Porque era uma alma, um espírito puro, não precisava fazer nada do que fazia, não precisava nada, mas quanto mais puro você é, mais humilde você é, porque você entende que nós somos todos iguais. Mais a gente dá o exemplo, mais a gente serve, mais a gente tem paciência, né? Mais a gente é fraterno, mais a gente é grato, mais a gente é indulgente, né? E aí, eu me recordei dessa situação que aconteceu agora, essa semana, que até interditaram lá na península, né? E aí teve uma questão nas redes sociais, onde um dono de algum empreendimento lá dizia que ele fazia seleção, que ele orientava os garçons a não atender determinadas pessoas e tal. Ou seja,
bem ali, o que nós estamos vendo? Esse é um exemplo, né, de como nós ainda não nos vemos como iguais. Como nós ainda segregamos, né, no nosso dia a dia. Eu lembrei disso. Mas, ao mesmo tempo, eu procurei pensar também que como é fácil para nós hoje apontar o dedo, né, e nas redes sociais, e quando alguém fala uma coisa desse tipo, que não é o ideal, né, nós não gostaríamos que houvesse segregação e tal, mas aí todo mundo vai lá e massacra essa pessoa que, certo, está equivocada, com certeza está equivocada. Mas será que alguns de nós, às vezes, vai lá, massacra ele, mas pensa diferente dele? Só uma reflexão para a gente fazer, né? Vocês estão achando que está baixa, gente? Vou falar um pouco mais alto. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito e que sua origem é a mais pura do que a do pobre. Então veja bem, vou diminuir aqui o som para ver se melhora para vocês. O som de fundo está mais alto. Pronto, eu baixei o som de fundo, vejam por favor se melhorou, tá? O orgulho, eu vou repetir bem aqui. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito e que a sua origem é a mais pura que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira. Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homem, por um acaso? Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que vossos cérebros orgulhosos imaginam. Então, bem aqui ele está assim, meio que puxando assim a orelha da gente, né? Ele está dizendo que a gente é uma cegueira nossa, imaginar que pelo que nós conquistamos materialmente aqui na Terra, os tesouros aqui da Terra seriam os tesouros do céu, que a pessoa tem que se orgulhar porque ela tem posses, porque ela tem bens materiais e por isso ela acha que já conquistou tudo e está com tudo garantido. E aí, de repente, quando ela perde tudo, ela acha que Deus é injusto com ela, né? E aí ele diz assim, por um acaso, o corpo do pobre é diferente do corpo do rico? E por um acaso Deus fez duas espécies de homem? Não. A gente estuda que Deus criou todos nós simples e ignorantes e nos deu o livre-arbítrio para a gente fazer o quê? Nossas escolhas. E cada um seguir o seu caminho, né? Agora, dependendo da escolha que cada um faz, o caminho rumo à felicidade, rumo à perfeição, né? E dependendo do caminho que eu escolho, eu posso chegar mais rápido lá ou demorar um pouco mais. Por isso que cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós tem uma história própria, um caminho a percorrer. E a liberdade de decidir quanto tempo vai demorar para chegar no objetivo final. Aí ele continua aqui. Rico, enquanto tu dormes sobre os tetos dourados ao abrigo do frio, não pensas em milhares de irmãos teus iguais a ti estirados na sarjeta? Não é teu irmão, teu semelhante, o infeliz que passa fome? Está nos fazendo esse questionamento, né? Quer dizer, muitas vezes nós temos condições materiais de dormir bem, de comer bem, temos o que precisamos, né? E temos até sobrando. Mas estamos satisfeitos com o que temos. Tá bom? E a gente não precisa olhar para o lado, né? Então, muitos de nós não faz isso. E aí, não incomoda? A gente não tem... Por que isso não nos incomoda?
Porque nós somos o quê? Egoístas, orgulhosos. Enquanto está tudo bem para nós, está tudo certo, né? Então ele vai chamando a nossa atenção. Sei que com estas palavras teu orgulho se revolta. Ele diz assim, eu falando isso aqui para ti, você se revolta. Concordarás em lhe dar uma esmola. Ele diz assim, não, você concorda em dar uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. Eu vou ficar apertando a mão daquela pessoa ali, né? O que dirás tu? Eu, descendente de sangue nobre, poderoso na terra, serei igual a este miserável que se veste de trapos? Ilusória vaidade de pretensos filósofos. Ele diz, isso é uma ilusória vaidade. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo, e a mim tão alto? Então esse é o que o orgulhoso pensa assim, né? É verdade que vossas roupas não se parecem em nada, mas se ambos ficassem sem elas, qual diferença haveria entre vós? Quer dizer, na hora que a gente fica sem a roupa, nós somos exatamente iguais. A nobreza de sangue, dirás tu, vai dizer, não, meu sangue é nobre, né? Mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre senhor e o do plebeu. Não tem diferença lá do ponto de vista químico, não tem diferença nenhuma, né? Entre o do senhor e o do escravo. Então, se você tem o senhor, você tem o escravo, tirou a roupa, fez o teste lá do sangue, é tudo a mesma coisa. Interessante é que, trazendo para essa situação que nós estamos vivendo hoje, da pandemia, como essa doença, como esse vírus, ele vem mostrar para nós que nós somos todos iguais, né, gente? Parem para pensar. Aqui não teve distinção. Foi rico, foi pobre, foi gente que tem conhecimento intelectual elevado, gente que não tem, artista famoso, tudo parou. Todos foram convidados à reflexão de como somos todos iguais. Esse Covid veio para mostrar para a gente bem isso, para mexer mesmo com o nosso orgulho, para nós voltarmos para dentro de nós mesmos e ver, gente, nós somos iguais. E quanto nós somos iguais e quanto nós dependemos uns dos outros para viver. O quanto não adianta eu ter poder, fama, dinheiro, se eu dependo de outras pessoas para poder me alimentar, para eu poder ficar em casa e não correr risco de ir para a rua. Não é não? Quem te garante que também já não foste um miserável e infeliz como ele? Ele pergunta. Quando a pessoa se acha melhor do que a outra, porque agora, nessa existência, ele tem posses, ele tem conhecimentos, ele tem uma série de questões, né? E aí ele despreza, menospreza aquele que não tem. Mas quem garante que você já não foi um dia como ele? E quem garante que você não vai ser em uma outra existência, não é? Quem garante que você não pediu esmola e que não a pedirá um dia aquele mesmo que você despreza hoje? Não acabam para ti as tuas riquezas, que imaginavas eternas, como o corpo envoltório perecível do teu espírito? Quer dizer, quando a gente desencarna, essas riquezas materiais externas, elas não vão acabar? Do mesmo jeito que o nosso corpo material? Então volta-te humildemente para ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade no outro. Quais são os tesouros da terra? Quais são os tesouros do mundo espiritual, da vida eterna? Pensa que a morte virá para ti, como para todos. Que os títulos não te pouparão a ela. Que pode te atingir amanhã, hoje ou daqui a 1 hora. E se te fechas no teu orgulho, então eu te lastimo, pois serás digno de piedade. Por quê, gente? Porque quanto mais orgulhoso a gente é como se maior fosse a nossa queda quando a gente descobre
lá do outro lado, lá no mundo espiritual, quando não temos mais essas coisas todas das quais nos orgulhávamos, né? De termos uma casa grande, bela, linda, moderna, de termos carros do ano, aparelhos celulares do ano, roupas, sapatos, enfim. Nós não vamos ter mais nada disso quando a gente desencarnar. Então aí, como a gente valorizava muito isso, como a gente era muito orgulhoso de ter tudo isso, é como se, sabe, a casa caiu, né? Então por isso que ele diz assim, eu te lastimo, pois serás digno de piedade, né? Aí aqui tem um colega dizendo que é muito difícil não ser orgulhoso nesse mundo que supervaloriza coisas materiais. É verdade. Por isso que é muito importante que a gente se mantenha, se instrua, estude, né, o Evangelho. Porque isso nos prepara para esses momentos difíceis. Se não forem os que vão ser vividos nessa vida, mas o que a gente vai enfrentar no momento do nosso desencarne. Porque o que a gente aprende estudando o Evangelho? Dentre várias coisas, né? A desapegar. Porque a gente aprende que a gente não morre, que morre é o nosso corpo, a gente continua vivo. E que quanto melhores os vícios, maiores os vícios que nós temos, mais dificuldade nós vamos ter lá do outro lado. Porque nós vamos colher aquilo que a gente plantou, né? Ele está falando aqui, veja o caso dos moradores da Ponta da Areia que estão querendo segregação das pessoas carentes. Pois é, foi o que eu falei, eu citei, eu não sei se você estava aqui no início, que eu citei esse caso, né? Querem proibir as pessoas de chegar perto deles. Então, é verdade, é o que nós estamos dizendo. E é o que esse irmão lá, Cordé, esse espírito está nos instruindo. Ele está dizendo que nós somos orgulhosos, que nós não seguimos os exemplos de humildade que vieram para a humanidade, para a gente. E está nos alertando. Cuidado, porque vocês serão dignos de piedade. Então, nós aqui, estudando o Evangelho, nós somos, vamos dizer assim, nossos olhos estão sendo abertos. Nós estamos tendo aqui o conhecimento. E com isso, a responsabilidade. Mas a gente precisa fazer o esforço, né? Não basta, como eu disse aqui ainda agora, apontar o dedo para esse colega que estava querendo segregar. Mas vale um autoquestionamento. Será que eu, dentro de mim mesma, também não segrego? Então vamos lá, continuando aqui, porque é grande. Orgulhoso, que foste tu antes de ser nobre e poderoso? Ele pergunta. Talvez estivesse mais baixo que o último dos teus criados. Curva a fronte orgulhosa, que Deus pode rebaixar no momento em que a elevas mais alto. Olha só. Gente, isso acontece, isso pode acontecer a qualquer momento. Você pode ser uma pessoa que tem muitos bens materiais, saúde, inclusive, mas um belo dia acontece alguma situação com você em que você fica dependente das outras pessoas. Você tem algum problema de saúde em que você precisa de máquinas para sobreviver, ou então que você até volta para sua casa, mas precisa de alguém sempre para fazer qualquer coisa, não consegue mais viver de forma independente. Então, essa é a hora, bem aqui, ó, que Deus pode rebaixar no momento em que te elevas mais alto. De repente você vai precisar ser cuidado por aquelas pessoas que você menosprezava, e você ficar dependendo delas, né? Deixa eu ver aqui. Acho que nesse caso não podemos generalizar. A internet tem sido cruel nessas ações. Acho que tem pessoas e pessoas. É importante o olhar humano nesse sentido. Pois é. O que eu estou sugerindo é que a gente faça uma reflexão sobre nós mesmos, entendeu? Que a gente não fique só julgando o outro, mas que a gente aproveite este incidente, este acontecimento, para nós fazermos uma reflexão para nós mesmos. Porque a gente nem pode mudar as outras pessoas, né? A gente só pode mudar nós mesmos. Todos os espíritos,
calma, bem que todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma massa. Nem títulos e nem nomes os mudam em nada. Eles irão para o túmulo e não vos garantem a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade, sim, são títulos de nobreza. Então, o que ele está dizendo aqui? Todos esses títulos que nós temos aqui, materiais, né, que valem aqui na Terra, depois que a gente desencarna, eles não têm mais nenhuma validade lá. O que vai ter validade lá são as virtudes. É isso que vai ser visto do outro lado, né? Que virtudes eu conquistei? Até porque é a minha consciência que vai estar em destaque nesse momento. Eu não tenho mais as distrações materiais na minha vida lá do outro lado. Eu tenho a minha consciência. Então ela vai eu vou colher o que eu plantei. É ação, reação, causa e efeito. Pobre criatura, és mãe. Aqui ele está falando de um exemplo aqui de uma mãe. Teus filhos sofrem, estão com frio e com fome, e vais, curvada sobre o peso de tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ele está falando aqui de uma mãe que é pobre, de recursos materiais, precisa conseguir um pão, né, um agasalho, porque os filhos têm frio e têm fome, e ela vai se humilhar. Aí ele diz assim, eu me inclino diante de ti, quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Aí essa mãe que vai lá, né? Aí ele diz, espera e ora, quer dizer, confia. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele dá o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre criança devotada ao trabalho, às voltas com privações, por que esses pensamentos tristes? Agora ele está falando ele está chamando a atenção para o caso de uma jovem que precisa trabalhar, não é uma jovem que tem tudo, que pode estar saindo por aí e tal, ela não tem condição de estar fazendo isso, então ela precisa trabalhar para sobreviver, para ajudar em casa e tudo mais, né? E aí ele está dizendo assim, por que você tem esses pensamentos tristes por causa dessas privações? Por que choras? Que o teu olhar se eleve, piedoso e sereno em direção a Deus. Aos pequenos pássaros, o Senhor dá o alimento. Tem confiança nele, que não te abandonará. Aí ele fala, o ruído das festas e dos prazeres do mundo faz bater teu coração. Quer dizer, ela sabe das festas, dos prazeres do mundo e ela fica, né? Poxa, eu queria tanto participar disso, queria poder estar nesses lugares e tal. Gostarias também de enfeitar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra. Veja lá que ele está dizendo, felizes da terra. São pessoas que estão com aquela felicidade que eles se julgam felizes porque aqui no curto prazo eles estão achando que eles estão bem. Dizes que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Então, quer dizer, ele está contando de uma moça que tem que trabalhar, que não tem condições e que se lamenta porque ela queria ser rica também, para estar nessas festas e tal. Aí ele diz, cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores, sem conta, estão escondidas sob essas roupas bordadas, quantos lamentos são abafados sobre o ruído dessas orquestras alegres? Preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo da guarda se retire e volte a Deus, escondendo o rosto com suas asas brancas e te deixe neste mundo com os teus remorsos, onde estarás perdida e terás que aguardar a punição reparadora no outro mundo. Né? Então, aqui ele está falando, entendo eu também, sobre inveja, né? Da gente às vezes invejar uma vida que é diferente daquela que nós temos condições de ter nesse momento, porque a gente julga que essas pessoas são mais felizes pelo que elas têm. E no entanto, nós precisamos perceber que muitas vezes
não necessariamente a aparência, aquilo que aparenta ser, é o que verdadeiramente é, né? E quanto maiores as facilidades, essa prova da riqueza, né? Essa prova da fama, as pessoas que são ricas, que são famosas, a gente fica achando que a vida tá fácil para elas. E não é assim, são provas dificílimas, justamente porque tudo é muito fácil. E aí você corre o risco de só se esforçar para ter tesouros da terra, tesouros materiais. E aí você vai pobrezinho pro outro lado. Porque esses tesouros, eles se acabam quando a gente desencarna, né? Então, isso também tem muito a ver com os dias de hoje, trazendo pro Instagram, pro Facebook, né? Quando as pessoas só aparecem belíssimas, né? Só aparecem... tudo é muito lindo nesse mundo do Facebook e do Instagram, né? A gente só mostra aquelas coisas maravilhosas que nós temos. No entanto, muitas vezes a gente apaga aquilo dali e se você olhar, o resto da vida da pessoa está completamente desequilibrado, né? Tomando remédio para dormir, depressivo e tudo mais. Então, assim, não devemos desejar a vida do outro. Devemos viver a nossa, nos esforçar para sermos melhores do que nós mesmos amanhã, melhor do que nós somos hoje. Não nos compararmos com outras pessoas, né? Teremos que ter o equilíbrio, o caminho do meio, né? Exatamente. O equilíbrio é a chave da nossa felicidade, né? Todos vós que sofreis... Peraí, deixa eu só ver, meu Deus do céu. Todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de culpa. Sereis assim caridosos e humildes. Então, olha lá. Eu estou sofrendo uma injustiça dos homens, né? Estou sendo injustiçada. Não é para eu me revoltar com essas pessoas. Não é para eu querer me vingar dessas pessoas. É para eu ser indulgente com esse irmão que está fazendo injustiça comigo. Sabe por quê? Porque eu também faço injustiça com as outras pessoas em alguns momentos. E o que eu quero dos outros não é compreensão? Especialmente quando eu percebo, peço perdão e tudo mais. Então vamos ser indulgentes com a falta do outro, lembrando que a gente também precisa da indulgência do outro para conosco. Se sofreis pelas calúnias, curvai a fronte sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Olha só, é uma coisa muito difícil, gente, da gente fazer, mas o ensinamento está aqui, né? O que importa as calúnias desse mundo? Se a sua conduta ela é pura, Deus não vai vos recompensar? Quer dizer, para quem é que você tem que? Para quem é que você deve satisfação? É para sua consciência, é para Deus que está na nossa consciência, né? Então, se você sabe que você faz a coisa certa, as calúnias elas não devem te afetar. Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à Terra para ensinar aos homens as leis que eles esqueceram? Ele está perguntando. Será que ele vai ter que vir de novo para ensinar para a gente o que a gente esqueceu? Terá ainda de expulsar os mercadores do templo que desonram a tua casa, que deve ser somente um lugar de oração? Quem sabe, homens, como outrora o renegarias. Ele está dizendo, homens, como outrora, como naquela época, né? Nós íamos renegar de novo. Caso Deus vos concedesse essa graça, e nós íamos chamá-lo outra vez de maldito, porque atacaria o nosso orgulho. Aqui ele diz, o orgulho dos fariseus modernos. Talvez até o fizessem recomeçar o caminho do Gólgota, que é aquele caminho que ele faz quando ele vai ser crucificado, né? Olha aqui o que ele está dizendo, gente, para nós. E é uma boa reflexão para todos nós, né? Será que se Jesus voltasse hoje, falando de novo tudo que ele ensinou para a gente, será que de novo nós não íamos fazer a mesma coisa? Porque aquilo ia ferir o nosso orgulho? Ele dizer para a gente que a gente tem que tratar todo mundo igual, ser bom com todo mundo, perdoar todo mundo.
ser indulgente com todo mundo, como assim? Aqui mesmo nós já falamos, não é fácil, né? Não é fácil. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o que aconteceu quando Moisés passou aquele tempo lá para receber os mandamentos de Deus? O pessoal ficou um tempão aqui sem ele, né? E o que o pessoal fez? O povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram ouro e joias para fazer um ídolo que pudessem adorar. Vós, homens civilizados, procedeis como eles, pois o Cristo vos deixou a sua doutrina e vos deu o exemplo de todas as virtudes. E vós abandonaste tudo, exemplos e ensinamentos. Cada um de vós, com suas paixões, construiu Deus a seu gosto. Para uns, terrível e sanguinário. Para outros, despreocupado em relação aos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o mesmo bezerro de ouro, que cada um adapta a seu gosto e às suas ideias. Quer dizer, naquela época lá de Moisés, que tem, né, essa situação que ele ficou afastado, e aí todo mundo esqueceu tudo que tinha aprendido e começou a adorar, né? Teve o bezerro de ouro, adorando as coisas materiais. Então, ele está fazendo uma analogia, né, com os bezerros de ouro de hoje, que são os valores que nós damos, né, os valores exagerados que nós damos para as coisas materiais. E muitas vezes não olhamos para o nosso lado, para aquele irmão que não tem o mínimo para sobreviver, e a gente está ali, como é que eu vou dizer, cheio de coisas, né, esnobando e tudo mais. Despertai, meus irmãos e meus amigos, que a voz dos Espíritos toque os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade, né? Também a gente tem que ter esse cuidado de fazer o bem sem precisar estar ostentando que a gente está fazendo bem, porque aí a gente não está fazendo a caridade, está fazendo uma caridade que humilha, está fazendo uma caridade, ou então talvez aquela que a gente é da boca para fora, ou é só para aparecer, né? Escondendo alguma coisa. Que cada um destrua pouco a pouco os altares que levantou ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da boa vontade de Deus, agora que vos oferece tantas provas. Não viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias, né? A terceira revelação. Sempre que o Senhor vos der uma manifestação mais convincente de sua clemência, o enviado celeste deve apenas encontrar uma grande família que vossos corações, suaves e humildes, sejam dignos para ouvir a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o mensageiro apenas encontre no caminho flores depositadas e voltadas para o bem, a caridade, a fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terreno. Quer dizer, quando é que o nosso mundo vai se tornar um paraíso terreno? Quando nós estivermos seguindo só esse caminho voltado para o bem, para a caridade, para a fraternidade. Mas se permanecerdes insensíveis às vozes dos Espíritos enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em ciências e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, só nos restará chorar e lastimar por vossa sorte. Mas não será assim. Voltai-vos para Deus vosso Pai, e então todos nós, que tivermos servido ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos, assim seja. Então, minha gente, esse é um item bem grande, o item do orgulho e da humildade, desse capítulo 7, que nós finalizamos aqui agora, né? Que
basicamente ele fala pra gente isso, que nós precisamos, que sermos humildes é nós compreendermos bem no nosso íntimo que não somos melhores do que ninguém, que cada um de nós construiu a sua história ao longo de várias existências, portanto, somos diferentes sim, mas não quer dizer que somos melhores uns dos que os outros, porque nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Então, todos que estamos aqui somos imperfeitos. Todos que estamos aqui temos vícios. Só que a gente consegue olhar o vício do outro com muito mais facilidade do que o nosso. A gente consegue apontar para o outro muito mais do que a gente chegar e perguntar, mas e eu? Né? A gente consegue criticar o outro, mas a gente não consegue fazer aquela autocrítica. Nós temos uma dificuldade. Até porque a gente às vezes nem admite que tem aquele problema, aquela fragilidade, aquele vício. Né? Então, se a gente nem admite que tem, como é que a gente vai poder mudar alguma coisa? Por isso é tão importante que a gente estude, que a gente faça o exercício de autoconhecimento diariamente, né? Para que a gente possa pensar o que foi nesse dia que eu fiz, que, poxa, se fosse alguém fazendo comigo, eu ia achar que não era legal, né? Me colocando ali no lugar do outro. Para a gente poder fazer aquela autoavaliação e no dia seguinte a gente já não errar pelo menos de novo naquilo. Mas aí eu tenho que pelo menos saber que eu errei, para poder fazer com uma coisa diferente no dia seguinte, né? E isso é ser humilde, porque eu preciso ter humildade para admitir que eu não sou perfeita, que eu erro e que eu preciso melhorar. Só quem é humilde admite. Então a gente precisa desenvolver, estimular essa humildade no nosso coração. A mensagem do Evangelho de hoje ela é bem curtinha. Ela diz assim, ela é do livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Badui Filho, do Espírito André Luiz. Ele diz assim, exercício de humildade. Não imponha sua opinião, ouça o argumento oposto. Não se irrite com a crítica. Ô, coisa difícil, né? Aproveite para considerar. Não evite o menos favorecido. Cumprimente-o com simpatia. Não se revolte contra a doença. Aceite a ocasião de disciplina. Não afronte o adversário. Tenha dignidade do triunfo. Não deprecie o trabalho alheio. Considere tudo o que é oportuno. Não despreze a ajuda do outro. Agradeça o auxílio possível. Quer dizer, o outro faz aquilo que ele pode. Pode não ser igual a você, pode não ser melhor do que você acha que deveria ser, mas é o que ele pôde fazer. Então não despreze a ajuda do outro, agradeça. Não alimente superioridade. O valor autêntico não se exalta. A pessoa que realmente tem um valor autêntico, ela não precisa se exaltar para isso. Estas são algumas ocasiões de exercício de humildade. Aí ele diz, claro que é muito difícil ser humilde, que o colega falou aqui, né? É muito difícil você ser humilde o tempo todo. Mas se você consegue, pelo menos algumas vezes, contrariar o seu orgulho, já é um bom começo. Veja que no nível evolutivo que nós estamos, claro que a gente ainda vai ter muito orgulho ao longo da nossa existência, de várias existências provavelmente ainda, né? Por conta do nível que nós estamos. Mas a gente já pode começar a melhorar um pouquinho a cada dia, não é? Então, essa é a mensagem. Eu vou fazer agora, gente, a vibração, tá bom? Vocês que já pegaram a água de vocês, nós vamos fazer a vibração e depois eu vou dar os avisos, tá certo? Então vamos lá, meus queridos. Vamos mais uma vez, eu convido a todos para que nós possamos
fechar os nossos olhos e fazer uma respiração profunda. Que possamos sentir a presença dos benfeitores espirituais em nossa casa, a presença de nosso amigo querido, nosso mestre, nosso guia Jesus, e agradecer porque estivemos juntos nesse momento, buscando compreender melhor os ensinamentos, seus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, que tanto nos consola e nos fortalece. Queremos, nesse momento, pedir ao nosso querido amigo que possa, juntamente com a equipe espiritual do Ivone do Amaral Pereira, realizar uma limpeza em todos os cômodos de nosso lar, de onde nós estivermos, eliminando todas as energias deletérias que se acumularam ao longo da semana sobre nós, que nós possamos ter realizado a asepsia dos nossos maus pensamentos, maus sentimentos, todos possam ser higienizados nesse momento. E que possamos receber um abraço caloroso, fraterno, amoroso, nos cobrindo de bênçãos e dando a cada um de nós o equilíbrio e o fortalecimento que tanto necessitamos, aumentando a nossa imunidade, nos fortalecendo e nos dando a serenidade necessária para vivenciar todas as vicissitudes, os desafios que a nossa existência nos der. E que esse amor, que essas bênçãos amorosas, elas possam ser derramadas sobre toda a humanidade. Da mesma forma, fortalecendo e dando todo o amparo e o conforto aos que sofrem, seja do corpo, seja doenças da alma, dando força e serenidade aos nossos irmãos que estão nos asilos, às nossas crianças que estão nos orfanatos, aos nossos irmãos que estão nos manicômios, que estão nas ruas, que estão nos hospitais, que estão nas penitenciárias, que eles todos possam ser envolvidos em Tua luz, Senhor, para que possam ter força para seguir em frente, todos buscarem ser pessoas melhores no dia de amanhã, construir um futuro melhor, que nós possamos levar essa luz para todos os nossos irmãos que trabalham nos hospitais, todos os profissionais que estão nesse momento em todo o mundo, auxiliando nossos irmãos que estão doentes, não só do Covid, mas de todas as doenças, pelos nossos governantes de todo o mundo também, que todos possam ser intuídos para tomar as decisões mais humildes, né? Com maior humildade e caridade em seus corações. Enfim, voltando para nossos lares, pedimos agora pela fluidificação das águas, inclusive das águas das caixas d'água dos nossos prédios, das nossas casas, para que elas venham a fazer o bem, auxiliar na imunidade de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelas inúmeras bênçãos aqui recebidas, por esse momento, e pedimos, Senhor, que a Tua paz preencha todo o nosso ser, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, queridos,
os nossos avisos agora. Muito obrigada pela presença de todos. E queremos dizer que nós ainda não estamos podendo abrir o centro, né? Presencialmente, porque lá o espaço é muito pequeno para que a gente possa manter todas as condições sanitárias que são necessárias, né? Ainda nesse momento que a gente ainda não tem uma vacina, né, para essa doença e tudo mais. Então, por isso, nós estamos ainda mantendo as atividades no formato virtual, tá? Como é que isso está acontecendo? Aqui pelo Instagram, às quartas e sábados, e nós temos os estudos que são feitos via Google Meet, que eu vou dizer quais são esses estudos, tá? Segunda-feira nós temos estudos da mediunidade às 19 horas. Às terças nós temos o Seminário Espírita para Iniciantes, que é às 19 horas, semeia, qualquer um pode participar, tá? E às 20 horas nós temos o estudo de Joana de Ângeles. Às quintas nós temos o estudo do livro do Céu e Inferno, também aberto, tá? Às 19 horas. E o estudo da corrente magnética às 20 horas. Às sextas nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, Revistas Espíritas e Obras de André Luiz, também às 19 horas. E aos sábados, às 9 horas da manhã, temos estudos sobre Ivone do Amaral Pereira. Veja que tem estudo para todo gosto e qualidade, né? E quem está em casa, aproveite esse momento para poder participar de nossos estudos. Os nossos trabalhos beneficentes e peregrinações também continuam. Acesse o nosso site www.iap.org.br e lá tem quais são os trabalhos, quais são os dias, como pode ajudar, tá? A nossa evangelização está de férias, mas estaremos retornando agora em agosto, tá? O nosso atendimento fraterno, gente, ainda não estamos fazendo atendimento fraterno presencial, estamos vendo a possibilidade de começar a fazer isso, mas estamos aguardando ainda, vamos informar assim que for possível, mas a gente tem um atendimento fraterno virtual. É só entrar lá no nosso site de novo, e lá tem atendimento fraterno virtual. Você pode se inscrever qualquer hora do dia, tá? E quando for na quarta-feira, antes da live, né, de 18 às 20 horas, nós faremos esses atendimentos via Google Meet também. E no sábado a gente faz de 17 às 18 horas esses atendimentos. É sigiloso, é só a pessoa, o atendido com o atendente, tem o mesmo sigilo que tem lá no Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Não se preocupem com isso. E, como eu disse para vocês, nós vamos começar a fazer nossas lives pelo YouTube, viu? E faremos isso em breve para comemorar os 26 anos do nosso Centro Espírita. Ai, meu Deus! O Instagram me avisou que tem 1 minuto e 54 segundos para acabar a live. Tudo bem, está tudo certo, nós já estamos terminando mesmo. Gente, foi uma alegria, foi maravilhoso estar com vocês hoje. Eu espero do fundo do coração que alguma reflexão saia daqui, promovendo alguma mudança em nossas vidas, tá? Para que nós possamos ser cada dia melhores para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu acho, gente, que eu dei todos os avisos, está tudo certo aqui. Viu? Que nós possamos nos encontrar novamente aqui no próximo sábado, às 18 horas tem nova live, viu? Fiquem aí ligados que nós estamos juntos. Um beijo a todos. Boa noite.